Bom, canal Brasil Notícias chegando, trazendo mais informações para vocês. Eu sou Hughley Fagundes. Hoje é dia 4 de julho de 2020. Na edição do vídeo você encontrar o link para esta matéria. Gente, nós vamos falar sobre aqui o episódio que aconteceu aqui rapidinho sobre a questão do Decotelli. Todo mundo assistiu, acompanhou nas mídias sociais, na televisão, a questão da universidade lá de Rosário, na Argentina, e a questão da FGV. O que seria uma vitória para a esquerda foi... Uma vitória para a esquerda, mas foi uma vitória com gosto amargo. Vocês podem prestarem atenção que não houve uma comemoração muito ampla, não houve aquele fuzuê, né? Poxa, conseguiram derrubar um ministro de Bolsonaro antes mesmo dele, como é que se diz? Antes mesmo dele assumir o cargo, né? Então, em outras épocas, isso seria um Deus nos acuda, um fim de, né? Um show para eles, né? E vocês podem prestar atenção que não aconteceu isso, como geralmente acontecia. Houve as notícias, tal, mas o assunto foi encerrado, sai para lá. Enfim, a questão, gente, é que essa vitória teve um gostinho amargo para a esquerda. Caráter de Bolsonaro foi novamente reafirmado, você não entendeu, vai entender já já. E, mais uma vez, foi revelado, né, o mau caratismo da esquerda através da FGV. E vocês vão entender agora, Fundação Getúlio Vargas. Vamos à matéria? Antes de mais nada, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Vamos lá. Olha só. Relato de Decotelli demonstra o grande caráter de Bolsonaro e a covardia da FGV. Não sei se foi racismo. Vocês vão entender agora, gente, a questão. O desfecho da demissão de Carlos Alberto Decotelli do Ministério da Educação só demonstra o grande caráter do presidente da República. Por outro lado, segundo o relato do próprio Decotelli, a Fundação Getúlio Vargas, FGV, promoveu contra ele o que chama de covardia moral e linchamento. Gente, o que a gente teve aí foi um assassinato de reputação. Quem é que usa esse mecanismo? Aonde foi que a gente já viu isso acontecendo? Desde que Lula assumiu a presidência da República, isso tem se tornado comum. Desde que o PT assumiu, através de Lula ali, a presidência, isso tem se tornado comum no meio político. O assassinato de reputação, as ilações, as acusações infundadas, mas que trazem uma certa dúvida à população, e por aí vai. E a FGV usou exatamente essa questão. Se a FGV não tivesse me destruído, eu estaria agora trabalhando no MEC e ajudando o presidente Bolsonaro. O ex-ministro afirma que Bolsonaro pretendia mantê-lo no cargo, apesar dos questionamentos a seu doutorado na Universidade de Rosário e ao mestrado na própria FGV. Ou seja, o presidente Bolsonaro não se deixou levar, né, pela fala do reitor lá de Rosário, todo mundo, né, o doutorado lá, o cara disse que não reconhecia. Presta atenção, ele disse que não reconhecia. Você não vê ele dizendo em nenhum momento que o Decotelli não fez o doutorado. Ele dizia, eu não reconheço. Mas ele não disse que o cara não fez o doutorado lá, né? Ou seja, por que o cara não fala que ele não fez? Fala apenas que não reconhece. Estranho. O cara mostrou o documento, assinado, tudo bonitinho, tudo certinho, nada falsificado. Diferente daquela professora que o PT defendeu há tempos atrás, não sei se vocês estão lembrados, eu não lembro o nome dela agora, mas que tinha feito porque era negra, né? Fez pós-doutorado, não sei aonde, pró-graduação nos Estados Unidos, que é o nome esqueci o nome da universidade famosa que ela fez e tal. Iam fazer até uma minissérie, porque era uma mulher que cresceu do nada e tal. Descobriram-se depois que, quando ela mostrou o diploma dela, da onde era o diploma? Na verdade, o diploma era um diploma usado numa peça de teatro. Uma coisa confeccionada para teatro. E nunca fez nunca fez doutorado em canto nenhum. Pós-graduação em canto nenhum. Né? E aí desmantelou-se tudo. Já o caso dele, ele mostrou o documento.
Uma série de acusações que eram coisas infundadas, que nem havia tempo para explicar. E prossegue. Eu expliquei ao presidente. Ele falou, olha, todas essas questões curriculares não me interessam. O que me interessa é o caráter e o olho no olho. Confio em você. Você vai ser meu ministro da Educação. Esqueça isso. Presta atenção. É aqui, gente, que começa o amargar da vitória da esquerda. Bolsonaro não se deixou levar. Bolsonaro não se intimidou. Bolsonaro não baixou a cabeça e se sentiu... Porque a ideia, gente, quando... Para e pensa, foi muito rápido. O cara já trabalha na área há muito tempo. O cara já fez parte da educação em outros secretarias, já em outros... E nunca ninguém questionou absolutamente nada. É o cara ser escolhido para ser ministro da educação e aí foi que de repente todo esse pepino veio a estourar. Pô, o cara vem usando os currículos dele, os diplomas dele, há muito tempo e nunca questionaram. Então já era para ter sido estranho quando a FGV, quando o reitor da universidade lá, começaram a atacar ele, já a partir do momento em que ele assumiu o ministério ali. Pô, peraí, por que não antes? É igual o novo ministro da Educação agora, o Feder, esqueci o primeiro nome dele, né? Não sei se é Renato Feder, alguma coisa assim, né? O que aconteceu? O cara era secretário da Educação, secretário da Educação lá no Pará. Ele veio pra cá, já arrumaram uma coisa para questionar. Porque o cara foi doador da campanha do João Dória. Pronto. Isso está sendo publicado em... Falam da... Bolsonaro escolhe... Mas põe lá essa informação com a intuição de criticar, de alguma forma de atacar o cara. Né? Então vejam que o problema não é o currículo da pessoa. O problema é o fato de ser Bolsonaro quem está escolhendo a pessoa. E na sequência, Decotelli explica a covardia da FGV, que ele cita como possível racismo. Quem diria logo a FGV? Eis o relato. A Fundação Getúlio Vargas fez uma covardia impensável de jogar uma notícia na imprensa de que eu nunca havia sido professor da FGV. Isso destruiu toda a parte que havia sido negociada. O presidente disse, Decotelli, que pancada que nós recebemos. A FGV, que você disse que foi professor, tanto tempo está publicando aqui que você nunca foi professor. Eu disse, presidente, eu tenho os documentos todos aqui. Eu sou professor desde 1986. Sou professor de MBA, relatou. Quando alguém de dentro de casa do nosso Brasil tenta desconstruir, isso se tornou uma situação de pressão, de questionamentos que veio a se tornar insuportável. Por essa razão, entreguei a carta de demissão ao presidente. É vida que segue. Estou recolhido, rompi definitivamente qualquer compromisso com a FGV pela covardia moral do que fizeram. Afirmou. Veja só que interessante, gente. Isso se chama aparelhamento do sistema. Aparelhamento do sistema. O PT durante 16 anos aparelhou muito bem todo o sistema educacional e judiciário. Alguém poderia até perguntar, poxa, Chigley, mas se ele realmente não tem nada a esconder e tafa, por que ele não entra com uma ação contra a FGV? E aí eu tenho uma resposta bem óbvia para vocês. E eu acho que muita gente já pensou nela de cara. Como é que o cara vai entrar numa ação contra uma universidade, contra uma fundação educacional de esquerda, quando o próprio sistema judiciário está aparelhado pela esquerda? Pensa comigo. Se Bolsonaro, que é o presidente da República, tem a faca no pescoço o tempo inteiro por conta desse judiciário aparelhado, o que vocês acham que ia acontecer com o Decotelli? Qual vantagem ele teria mais que o presidente? O presidente está sendo aí, gente, investigado, pressionado, moído, cozido, o pau cantando, a giripoca piando, os caras tentando achar chifre em cabeça de cavalo, pelo nas costas de sapo, por aí vai. Procurando a cabeça da mula sem cabeça e não encontram nada, mas continuam apertando o Bolsonaro.
né? Sem provas materiais, sem nada, querem colher depoimento em cima de nada, querem processar o cara em cima de nada, querem fazer busca em cima de nada. O que vocês acham que ia acontecer? Vocês acham que eles iam dar... A justiça está manipulada, gente. Nós vimos agora há pouco, Marcelo Freixo tem direito à imunidade parlamentar em falar em na internet e acusar Bolsonaro de crimes nos quais ele não apresenta nenhuma prova. Já o Bibo Nunes faz um comentário sobre Caetano Veloso, não tem imunidade parlamentar. Pessoas saem às ruas, queimam bandeiras, tocam fogo em ônibus e estão soltas. Pessoas vão às ruas e dizem STF fora, estão presas. Olha a diferença. Vocês acham que ia dar o que isso aqui? O que adianta o cara entrar na justiça? Nada. Porque o sistema está aparelhado. Decotelli afirmou que Bolsonaro estava disposto a mantê-lo no cargo mesmo depois da nota da FGV. Mas ele preferiu sair. Disse a ele, capitão, eu não vou deixá-lo sangrando. E aí finaliza a matéria. Então, você vê aqui, gente, duas coisas interessantes. Você pode prestar atenção que a mídia não comemorou isso, a imprensa não comemorou isso. Eu não vi pessoal do PT batendo na mesa. Aê, mais um ministro caiu. Uhul! Não teve, gente. Por quê? Porque foi uma derrota para eles. Bolsonaro, com todo o pau cantando, com toda a madeira moendo, ele chegou pro cara e disse, ó, eu te chamei, eu quero você aqui. Foi o Decotelli que entendeu. E é aí que a gente vê o patriotismo. E mais uma vez nós perdemos um grande homem para dirigir um dos nossos ministérios por conta da esquerda. Por conta do inconformismo da esquerda em ter perdido a máquina pública. Eles estão tentando, gente, o máximo que podem para derrubar o governo Bolsonaro, para retomarem o poder. Eles estão usando todas as armas que eles têm, o aparelhamento de todos os setores. Nós acabamos de perder Abraão Weintraub, por quê? Porque o cara expressou uma opinião que foi aplaudida pelo povo brasileiro. Olha a contradição. O povo aplaude o ministro e é razão para o ministro ser destituído. O povo passou anos odiando os ministros que roubavam e eles ficaram no cargo. Você consegue compreender a dinâmica da coisa? E aí nós perdemos um cara. Ele teve a consciência, ele falou, poxa, o presidente já está apanhando pra caramba. E entregou a demissão dele. Não foi Bolsonaro que pediu para ele sair, como eu vi muitas matérias aí colocando como se Bolsonaro tivesse demitido, né? O próprio Decotelli é quem entregou a demissão dele, pediu para sair. Porque o que ele viu? O presidente está fragilizado. Vai ser mais um peso nas costas do presidente. Não vai ser eu quem vou causar mais outra situação difícil para o presidente. Ou seja, perdemos mais um homem de caráter. Então é por isso que a esquerda ganhou e ao mesmo tempo está amargando. Porque o caráter do presidente novamente se reafirmou. Estão lembrados do Sérgio Moro? É uma pena que Sérgio Moro não teve a mesma decência que o Decotelli e aquele outro ministro da saúde, que eu esqueci o nome dele agora, o Taishi, né? Esses dois ministros merecem o nosso aplauso. Os dois entregaram o cargo porque entenderam que era o melhor a fazer. São pessoas que demonstraram que não estavam ali pelo cargo, estavam ali pela responsabilidade que tinham com o país. E viram que, no momento, o melhor seria deixar de lado, saírem, apoiar o governo de outra maneira, para que o presidente pudesse escolher uma outra pessoa que pudesse levar o Brasil de uma forma mais tranquila, já que eles estavam sendo alvos da esquerda. Se fosse a esquerda, gente, eles iam empurrar a goela, que nem fizeram com Lula, naquele tempo que queriam colocar o Lula na Casa Civil para ganhar imunidade e não ser preso. Estão lembrados disso? Em 2016, a Dilminha, Lula estava em véspera de ser preso, naquela época não foi, né? Mas estava em véspera de ser preso, e aí criaram aquele sistema de colocar ele como ministro da Casa Civil. Empurrar de goela abaixo ao povo brasileiro um criminoso, usar o cargo para pôr um criminoso.
E para eles foi a melhor coisa do mundo, estava certo? Agora, o presidente escolher pessoas capacitadas, isso para eles tem sido um pé no saco. Bom, tá aqui, gente. O caráter do Bolsonaro eleva-se e mais uma vez a gente vê o sistema de assassinato de reputação sendo implantado para derrubar um ministro. Fundação Getúlio Vargas é uma fundação que a gente já conhece há muito tempo. Está aparelhada. É triste ver essa situação. Eu, particularmente, se eu tivesse um filho e ele estudasse nessa instituição, eu tiraria. Porque eu acho que já ficou bem claro que só o fato deles fazerem isso, o cara tem documento, o cara tem tudo, o cara deu aula lá de fato. Mas só o fato dessa direção agir dessa maneira prova que lá dentro há uma doutrinação e não um ensino educacional. Gente, tá aí, Canal Brasil Notícias. A gente volta daqui a pouco com mais informações. Vocês viram a questão do Feder, né? Já estão criticando o cara, porque a questão do... Eles sempre vão achar alguma coisa para esculhambar com o negócio. Canal Brasil Notícias. Povo, abre o olho. Fui!